Olá, irmãs, sejam bem-vindas a mais um programa Entre Mulheres. Estamos no ar e vamos começar a estudar um livro muito abençoado. Eu creio que hoje você fique ligada conosco porque o tema está muito especial. É um tema até difícil de se falar. Como nós estamos estudando os livros da Bíblia, terminamos o estudo do livro de Daniel, no último programa, falamos um pouquinho sobre outros livros ali e hoje entramos no livro de Oséias. E a história de Oséias, você sabe que ela é extremamente comovente. O Senhor deu uma prova muito grande para esse homem de Deus e queria mostrar, ali como que o povo de Deus tratava o Senhor como uma prostituta. Então, Deus deu uma missão para Oséias de se casar com uma mulher de olhos inconstantes, a Gomer. E o tema de hoje é: fui traída, e agora? Como nós estamos aqui entre mulheres, nós vamos falar do feminino. Claro que no caso da Bíblia foi o Oséias que passou por essa situação tão complicada. Então, no tema de hoje, eu gostaria de deixar bem claro uma coisa aqui. Cada caso é um caso. Se você passou por essa situação, seja do lado traído ou o lado que caiu, é muito importante você procurar atendimento pastoral, você procurar atendimento, porque cada situação é uma situação. Nós podemos supor diversas situações diferentes, mas cada caso é um caso, então é necessário um atendimento particular, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um tipo de comportamento, cada pessoa enfrenta suas dificuldades, suas lutas de uma forma diferente. Então, para você poder enfrentar, é necessário você ter a atenção de alguém voltada totalmente para o seu caso. Então, não se intimide, busque o seu pastor, a sua pastora, busque ali alguém para te ouvir, para te aconselhar, principalmente para te dar apoio, para orar por você e crer que o Senhor vai fazer maravilhas. E eu vou entrar com você agora a leitura do texto, livro de Oséias, e nós vamos lá direto para o capítulo 3. Se você quiser ler na sua casa, leia o livro de Oséias completo, fala muito ali a respeito de diversas situações e tem bastante revelação de Deus nesse livro. Mas nós vamos direto para o capítulo 3, Oséias, capítulo 3, versículo 1. Está escrito assim: E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada, e meio homer de cevada. E lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, e não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem reis, e sem príncipes, e sem sacrifícios, e sem estátua, e sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor. Então vamos parar por aqui. Nós vamos ver aqui que a Gomer, ela já havia, sido esposa do Oséias. Eles já haviam se casado e ela havia tido filhos com ele. Porém, ela era uma mulher de olhos inconstantes. Ela se desviou do propósito. E era exatamente esse o propósito. Era o Senhor mostrar através de Oséias, hoje, para mim, para você e para os filhos de Israel daquela época, como eles estavam agindo com o Senhor. O Senhor era o único Deus, um Deus fiel, assim como era Oséias. Oséias era um profeta do Senhor, era um bom homem, era um homem fiel, amável, cuidadoso, era tudo que a Gomer poderia querer. Mas diz a palavra de Deus que para ela isso não bastava. Então, a palavra mostra que ela se prostituiu. Ela foi infiel para com o Oséias, assim como o povo de Israel tinha um Deus bom, cuidadoso, amável, que o prosperava, que cuidava deles, e nem isso bastou. O povo de Israel buscou outros deuses, buscou outros lugares para consolar os seus corações, buscou outros deuses para adorar, e foi mais ou menos isso aí. Antes de nós entrarmos no fato da traição, eu gostaria de falar para vocês que Oséias só foi um. A palavra do Senhor diz que Oséias foi o único que Deus mandou ele se casar com uma mulher adúltera. Hoje em dia, assim como o pastor Jaime fala, eu até me lembrei do caso do
do Judas, o Senhor Jesus, ele falou que houve um filho da traição, né? Apenas um filho, perdão, filho da perdição. Não existe mais filho da perdição hoje em dia. Então eu quero já ler para você aqui um versículo, lá no segundo livro de Coríntios, capítulo 6, que qual é a ordenança para nós? Se você é uma pessoa que está me escutando, que é solteiro, que é solteira, que é livre e desimpedido, quem você deve procurar para se casar? Você precisa aprender que Deus, ele com certeza não posso afirmar categoricamente. Pode ser que ele te dê um propósito especial, não posso me interferir falar algo assim que possa ser de Deus, mas que possa não ser de Deus. Para sua vida, pode ser que o Senhor tenha um propósito específico, como teve na vida do Oséias. Mas, todavia, entretanto, contudo e no entanto, para nós fica a palavra do livro de Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Aqui fala quem é que você tem que procurar para se casar. Como eu disse, Oséias na Bíblia só teve um. Deus nunca vai mandar você para o sofrimento. Então, guarda essa palavra para você que está me ouvindo, que é solteira, que gostaria de se casar, que quer procurar alguém. Claro que você nunca vai esperar isso. Então, para você não ter surpresas e desagradáveis, você precisa cumprir esse versículo na sua vida. 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Para nós hoje, essa palavra, ela é a resposta. Não se prenda a um jugo desigual com os infiéis. Se você sabe que a pessoa não tem temor a Deus, não tem o mesmo propósito, a mesma visão que você não deve procurar se casar, firmar um compromisso com ela, a não ser que seja muito a direção de Deus mesmo. Mas a maioria das vezes a pessoa fica, não, eu vou converter essa pessoa, não, porque através de mim, irmão, você não é Deus. Ponha algo no seu coração. O Espírito Santo é que tem que fazer a obra na vida daquela pessoa, não você. Muito provavelmente você vai se ferir, vai se machucar e talvez possa até se esfriar na presença de Deus. Esse não é o desejo de Deus. Você vai ver que daqui a pouquinho nós vamos passar uma parte de um DVD, de um livro, de um filme muito abençoado que fala sobre a história de Oséias. Você vai ver que aquela traição que ele sofreu não o afastou de Deus. Muito pelo contrário, mostrou e fez ele compreender o Senhor Deus. Então você vai ver uma partezinha do filme no próximo bloco que fala justamente sobre isso, que ele passou por tudo aquilo, mas até aquela traição o aproximou de Deus, aquela situação que moeu o coração de Oséias, que o deixou tão frágil, fez com que ele ficasse cada dia mais fiel a Deus, porque ele entendeu como o povo desagradava e desonrava ao Senhor, assim como ele sofria, Deus também sofria, amém? Então, fique com essa palavra, não há comunhão hoje entre luz e trevas, o jugo desigual é algo muito sério. Mas, como vamos entrar agora no caso da traição, lembrando sempre que cada caso é um caso, nós fomos para as ruas, né? A produção do programa foi fazer ali, perguntar para as irmãs como que elas agiriam. E você vai conferir agora algumas mulheres aí de Deus que elas deram uma opinião, elas mostraram ali o entendimento delas na palavra e como seria a reação delas caso elas passassem por essa situação. Fui traída, e agora? O que elas fariam? Confira aí. Como você agiria se soubesse de uma infidelidade? Então, a primeira coisa eu acho que é o perdão, né? A gente tem que perdoar. Agora, a questão de seguir em frente ou não depende do arrependimento da pessoa, depende do comportamento dela, se realmente ela não vai seguir com aquele procedimento ou não. Esse seria o meu agir. É claro que você receber uma traição, você ser traída não é uma coisa fácil. Mas assim, eu reagiria da seguinte forma: eu perdoaria e cada um vai para o seu lado, né? Porque até mesmo a Bíblia diz que a separação ela pode ocorrer em casos de adultério. Então, se existiu adultério, se existiu a traição, então, no meu caso, cada um ia para o seu lado. Primeiro eu perdoaria a pessoa, buscaria a Deus a direção para que isso nunca mais acontecesse no casamento. Procuraria a restituição do casamento, porque Deus é a favor do casamento, não do divórcio. E mesmo que há uma infidelidade, é porque não houve diálogo, não houve conversa e, acima de tudo, perdeu a essência, que é o amor. Eu restauraria o amor primeiro.
Olha, da mesma forma, conhecendo a palavra, sendo conhecedora da palavra, como diz em Oséias 2, 8, 9, nós temos que ter o mesmo conceito e saber que é o mesmo demônio que age através da bebida, das drogas, né, do adultério mesmo, em vários setores, é o mesmo demônio, ele só muda a característica de agir, o foco de agir. Então nós temos que agir com autoridade, repreendendo esse mal, quebrando a ação do mal e ali perdoando quantas vezes for necessário mesmo. Se a pessoa o ama de fato, de verdade, nunca vai abrir mão daquele que ama. Então, é orando, é jejuando, é buscando as armas de Deus para vencer o inimigo, porque o inimigo ele é só derrotado, o espírito da infidelidade, ele é só derrotado com as armas de Deus. E a questão do perdão, né? A palavra do Senhor diz que devemos perdoar 70 vezes 7, né? Então, é perdoar sempre. Lógico que não é fácil, é difícil, mas com a palavra, né? Você perdoa em nome de Jesus. Há diferença aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Eu acho que essa é a diferença. É perdoar, é orar para Deus tratar da pessoa que foi infiel, né? Em relação ao caráter dela e transformação do caráter dela em nome de Jesus. Primeiro eu teria que saber o motivo da infidelidade e depois levar para a luz da palavra de Deus. Se o próprio Cristo pôde perdoar a igreja, por que também não perdoar o cônjuge, que talvez errou por falta de sabedoria da outra parte? Então eu agiria dessa forma. Primeiro, eu compreenderia o motivo da traição e levaria para a oração, porque assim, em todos os casos, seriam resolvidos em nome de Jesus. Bom, eu agiria na palavra, né? Eu buscaria a Deus, pediria para Deus me dar entendimento e para Ele me iluminar, saber o que eu poderia fazer nesse momento. Claro que eu não ia entrar em discussão, mas eu ia perguntar por quê, ia procurar saber por que ele fez isso, né? Mas sem discussão, mas buscar em Deus o que eu poderia estar fazendo, o que eu poderia ajudar ele, né? Orar com ele, se ele viesse e me pedisse perdão, né? E se ele pedisse ajuda para mim, né? Para estar ajudando ele nesse momento, né? Porque meu marido, como sendo um homem de Deus, com certeza eu sei que ele iria vir pedir desculpa, e pedir ajuda, né, na palavra, para mostrar qual a direção que a gente poderia tomar neste momento. É isso aí, irmãs. Olha só, muitas visões, muitas opiniões diferentes. É um caso sério. Como eu falei no início do programa, cada caso é um caso. Por quê, pastora? Porque cada pessoa enfrenta as suas dificuldades de uma maneira diferente. Como você viu aí, cada uma falou que faria algo diferente. Uma irmã falou, olha, eu até perdoaria, mas seria cada um para o seu lado. E biblicamente falando, ela não está errada. A palavra de Deus diz que o único motivo que Jesus ele dá a carta de divórcio é quando há o adultério, a prostituição e não se consegue haver o perdão. Por quê? Pastora, perdão é o quê? Perdão é só você falar eu perdoei? Não. Perdão é muito mais do que isso. Há pessoas que elas até perdoam, mas sempre ela fica com aquela pulga atrás da orelha. O que será que essa pessoa está fazendo? Ou então, quando há oportunidade, ela sempre traz à memória aquela situação, aquele fato. Diz que perdoou, mas sempre está lembrando. Mas você fez isso. Isso não é perdão. A palavra do Senhor diz que perdão é quando há o arrependimento. Obviamente, ninguém acessa perdão de Deus sem arrepender-se primeiro. Mas o caso é, quando você perdoa verdadeiramente uma pessoa, você lança no mar do esquecimento. Aquilo se torna uma lembrança, mas não há sentimentos ruins. Quando você se lembra de como se você tivesse passado por uma enfermidade, mas você está completamente curado dela. Poxa, foi difícil, mas Deus me deu, Deus me ajudou, restaurou meu casamento. Então, a pastora Rosa, ela falou algo muito interessante. Ela falou assim, nunca desista da pessoa que você ama. Então, desistir é você não perdoar, você se isolar, se fechar. Eu conheço casos de pessoas que elas foram traídas, perdoaram, continuaram ajudando, orando pela pessoa, mas não continuaram casadas. Então, cada caso é um caso. O fato é que resista à tentação, porque a situação que leva uma pessoa, leva um casamento, quando ocorre a traição, as feridas que se formam são profundas demais. E eu queria falar rapidamente aqui com você
alguns pontos aqui que a nossa produtora deixou que é muito importante. A traição deixa uma marca no nível profundo do que foi traído. Primeira coisa, se você foi traída, você não perdeu o valor. Você é tão valiosa quanto você já foi antes. Isso não acontece. O que o inimigo ele quer fazer na vida de quem foi traído? Fazer você se sentir desvalorizada, que você não fez as coisas direito, que você não presta, que você não é tudo isso. É a primeira coisa que você para pensar. O que eu fiz de errado? Claro que deve haver o confronto com você mesmo, porque tem um livro muito interessante que eu indico para todos os casais, que se chama As 5 Linguagens do Amor, do Dr. Gary Chapman, tem lá no Shopping do Povo. E nesse livro fala a respeito dos níveis de amor, quando a pessoa ela não se sente amada. Quem dá, recebe. Então, se você acaba deixando de suprir uma necessidade emocional, obviamente que quem é a pessoa de Deus, ela não vai fazer aquilo que é errado. Mas o diabo está ao derredor. Ele vê e ele quer destruir aquilo que está de pé, ele quer derrubar o que está de pé. Então, procure vigiar, procure suprir todas as necessidades emocionais do seu cônjuge. Às vezes ele fez alguma coisinha que não te agradou e você se fecha, já não quer falar. Lembre-se, a mulher sábia edifica a sua casa. Se fechar, ignorar, não perdoar, maltratar, isso não é edificar, isso é destruir. Então, uma coisa leva a outra. O quê? Um abismo chama o outro. Lembrando-se sempre que é necessário você estar sempre com a palavra de Deus no seu coração e observar as suas atitudes. Como teve gente que falou, isso é um demônio. Sim, isso é um demônio. Você deve combatê-lo espiritualmente falando. Mas, assim como todo demônio, não dê lugar para ele, amém? E aqui temos mais algo. Se você passou por essa situação, é necessário o confronto. Para que haja o perdão, tem que haver o arrependimento. Arrependimento não é chorar. Arrependimento não é ficar triste. É claro, a palavra do Senhor diz, e o missionário pregou esses dias, que o arrependimento, segundo o Espírito Santo, produz uma tristeza, da qual muitas vezes demora um pouco para sair. Porque quando você peca contra Deus, você fica triste. Por que você fica triste? Deus permite essa tristeza para, se vier aquela tentação, você se lembrar, opa, não vou cair de novo. Eu desagradei o meu Deus, eu fiquei muito magoado. A ferida naquele que peca é muito maior do que contra aquele que recebeu a ofensa. Lembre-se, a pessoa que peca, ela sim perde o seu valor. Ela sim, muitas vezes, acaba por estar debaixo de maus lençóis e o diabo pode agir na vida daquela pessoa. Nós vamos agora para o musical e eu tenho muita coisa para falar ainda para você. Eu estava falando aqui antes, falei, poxa, é um tema difícil de falar, mas pastor, quando começa a falar, é difícil de parar. Mas agora eu quero que você vá lá para o musical, confira aí o pastor Fernandes Lima, Cadê Minha Rosinha? Justamente falando sobre reconciliação. Confira. Alguém contar pra eu tô desesperado, já não sei o que fazer. Eu fiz uma grande besteira, 1 minuto de bobeira, coloquei tudo a perder. Mandei embora a mulher que me amava e também me ensinava a santa palavra de Deus. Já não suporto viver nessa solidão, esse meu pobre coração não aguenta mais sofrer. Vou dar um jeito de matar essa saudade, pois a felicidade eu só tenho com você. Cadê minha rosinha, minha florzinha, que me amava, que me alegrava? Volte pra casa, sei que não tive razão, mas estou aqui de volta. Quero te pedir perdão. Cadê minha rosinha, minha florzinha, que me amava, que me alegrava? Volte pra casa, sei que não tive razão, mas estou aqui de volta. Quero te pedir perdão. Se você encontrar a Rosinha por aí, diga pra ela que ela é minha, viu? E que ela não se encante com ninguém, que eu estou mudando e vou buscar ela pra voltar a viver comigo no meu canto. Então juntos nós vamos começar tudinho de novo. E bem certo, meu coração está aberto pra te receber e continuar te amando. Quando ela voltar de novo pro meu lar, a gente vai se unir, vamos voltar a sonhar. O nosso Salvador vai aprovar, a nossa união nada irá abalar. Quero de volta a mulher que me amava e também me ensinava a santa palavra de Deus.
Já não suporto viver nessa solidão. Esse meu pobre coração não aguenta mais sofrer. Vou dar um jeito de matar essa saudade, pois a felicidade eu só tenho com você. Cadê minha rosinha, minha florzinha, que me amava, que me alegrava? Volte pra casa, sei que não tive razão, mas estou aqui de volta. Quero te pedir perdão. Cadê minha rosinha, minha florzinha, que me amava, que me alegrava? Volte pra casa, sei que não tive razão, mas estou aqui de volta. Quero te pedir perdão. Cadê minha rosinha, minha florzinha, que me amava, que me alegrava? Volte pra casa, sei que não tive razão, mas estou aqui de volta. Quero te pedir perdão. Glória a Deus, olha lá, é muito importante você reconhecer o erro. Nesse louvor aí da Rosinha, a gente vê que o homem cai em si. Cadê minha Rosinha? O que eu fui fazer? Então, já nesse espírito de perdão, eu quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Mateus. Porque às vezes quando nós recebemos uma ofensa, a gente se fecha a tal ponto de se sentir razão por ficar magoado. Eu tenho razão de me fechar, eu tenho razão de ter a mágoa. Isso é uma obra do inferno na sua vida, para que o diabo se sinta, tenha livre-arbítrio, liberdade para entrar e agir na sua vida. Nunca aceite a mágoa dentro de você. É claro que isso é muito difícil de se perdoar, mas lembre-se do Senhor. Faça como Oséias. Já nós vamos ver o trechinho do livro, do filme do Oséias, e eu quero que você lembre-se desse versículo aqui. Mateus, capítulo 6, versículo 14, diz assim: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha que palavra forte. São palavras do próprio Senhor Jesus. Lembrando que o perdão, ele não quer dizer que você vai voltar a viver com essa pessoa. Eu perdoo para viver. Não, você perdoa para ficar bem com Deus. Isso é uma outra etapa, é a etapa da reconciliação. Se você ama a pessoa, você entende que aquilo foi uma obra das trevas, talvez você tenha até uma parcela de responsabilidade dentro daquilo que aconteceu. O perdão, ele deve ser independente de qualquer situação que vá acontecer depois, no futuro. Isso você vai ver depois. A primeira parte que você tem que ver é você aprender a perdoar. Como todas as irmãs falaram ali no Povo Fala. Isso é muito sério, porque se você não perdoa, Deus não perdoa você. E lembrando que diante de Deus não tem pecadinho, pecadão, uma mentirinha, uma mágoa. É a mesma coisa que o adultério. A palavra do Senhor diz lá no livro de Samuel que a rebelião é como um pecado de feitiçaria e o porfiar como idolatria. Ou seja, para Deus não tem essa de 2 pesos, 2 medidas. Pecado é pecado, te priva da graça de Deus. Então, assim como Deus olha para você com os olhares de amor e te perdoa caso você fale, perdoe o seu próximo também. Pastora, mas ele quer continuar no erro. Insistir, você libera o perdão, ele só vai acessar caso haja o arrependimento, que diz aqui, onde eu vou ler para você. Nós não devemos banalizar o perdão. Uma vez eu atendi uma irmã que ela foi traída, o caso dela foi muito grave. E ela era aquela irmãzinha assim, tá perdoado logo. E ela achava que aquilo estava com apoio bíblico. Então ela veio me atender e falou assim: pastora, toda vez que meu marido falhava contra mim, logo eu perdoava, já falava pra ele, já estava tudo bem, como se nada tivesse acontecido. Isso está errado também. Eu trouxe a luz da palavra para ela, falei: irmã, você precisa entender que é necessário arrependimento para que haja o perdão. Não se deve banalizar. E ela tomou uma atitude, sentou com o marido dela, conversou sério, falou: olha,
eu sou uma mulher de Deus, eu sou fiel, eu sou uma bênção. Então, se você quiser continuar com esse seu comportamento, nós vamos encerrar o nosso casamento. Ela foi dura, mas ela estava muito firme naquilo que ela estava fazendo. E o que aconteceu, pastora? O homem foi fazer uma viagem, o seu esposo, e ele sentiu que aquele caminho estava destruindo a família dele. Ele tinha uma linda família. E a mulher depois voltou na igreja para me testemunhar. Falou, pastora, eu não reconheço o homem que voltou. Ele é um homem amável, respeitoso. Até o meu sapato ele tira do meu pé, pastora. E nunca mais voltou a falhar. Por quê? Porque houve um arrependimento. E é isso que está escrito lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 17. É Lucas ou é Mateus? Meu Deus, deixa eu ver aqui rapidinho para você. Algo muito importante que fala sobre isso, que é Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 3. Guarda essa palavra para você também. Lucas 17, 3, está escrito assim. Lucas capítulo 17, versículo 3. O próprio Senhor Jesus também falando. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa. Então veja só o início do versículo 3. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. O que é isso? Ele vai acessar o perdão quando ele estiver arrependido. O seu coração tem que estar limpo, pronto a perdoar. E a partir daí, Deus começa uma grande obra. Por quê? Porque a sua postura não deve depender daquilo que o outro faz. É isso que nós vamos ver agora no trechinho do livro. Do livro não, eu estou insistindo no livro, irmãos, perdão. No trechinho do filme, né? Nós temos esse filme aqui, Amor Incondicional, a história de Oséias. Esse filme é uma bênção. Se você tiver a oportunidade, temos no Shopping do Povo também esse filme, ele é lindo. Confira ele, você vai ver um pedacinho onde o Oséias ele faz uma oração e Deus o atende, o responde. Se você puder, veja esse filme, irmão. Deus vai te abençoar muito através dele. O seu entendimento vai se abrir. E eu quero chamar agora um trechinho desse filme tão abençoado. Confira aí em nome de Jesus. Por favor, me deixe em paz. Me deixe ir. Por favor, não, não. Senhor, meu Deus, como posso amar alguém que ama outra pessoa? Por que quis que me casasse com ela? Ela foi infiel tantas vezes. Sei agora como seu coração sofre em razão do abandono do seu povo. Como pode continuar nos amando? Como? Como? O Senhor nos ama, porque seu amor não depende de nós. Oh, meu Senhor, como seu amor é imenso. O que me dizem desta aqui? Alguém dá um lance? Ela ainda pode gerar filhos, se é isso que desejam. Então quem dará o primeiro lance? Ninguém? Ela ainda está forte para cultivar seus campos. Alguém? Alguém? Meio barril de cevada. Meio barril de cevada? Esta mulher ainda tem muitos anos de trabalho pela frente. Quem me dá uma peça de prata por ela? Um barril de cevada. Um barril de cevada. Esta mulher é muito forte. Ela pode carregar seus filhos. Uma peça de prata. Um barril de cevada, eu disse. Um barril de cevada. Mais alguém? Um barril de cevada, dou-lhe uma. Um barril de cevada, dou-lhe 2. 15 peças de prata.
15 peças de prata? E 1 barril de cevada. E meio barril de cevada também. Vendida. Vendida por 15 peças de prata. 1 barril de cevada e meio barril de cevada também. Não será de mais ninguém. E eu serei seu para sempre também. Venha. Venha. Gente, que filme forte. Confesso pra você que essa parte eu me emocionei muito. O Oséias está orando, ele para e fala: Deus, o Senhor não depende da fidelidade do povo para amar esse povo. Então, lembre-se sempre, o seu comportamento, a sua fidelidade a Deus, ela deve ser independente do que o outro fez. Eu costumo até brincar na igreja. Eu falo assim: aquele infeliz, ele fez isso, agora ele vai ver que eu vou fazer pior com ele. Mas o seu caráter não é o mesmo caráter que o dele. Você tem Cristo, você é o diferencial. Então, lembre-se do tema que a gente estudou durante esse mês. Falamos sobre jejum, falamos sobre oração, também falamos sobre como fazer a diferença. Aquilo que o mundo faz não deve ser parâmetro de conduta para aquela que é cristã, amém? Guarda isso no seu coração. Agora eu queria falar também, não só sobre a pessoa que está nessa situação, porque como eu falo, esse é um caso muito difícil de você tratar, porque precisa se analisar particularmente cada situação, cada pessoa, porque cada caso é um caso. Há casos onde vai ser necessário aplicar-se a oração, a jejum, há casos que vai ser necessário muitas coisas diferentes. Então, procure. Mas aquilo que muito acontece, você não está dentro da história, inserido, mas você é a terceira pessoa, você ou ficou sabendo, alguém da sua família, um filho. Qual que deve ser a sua postura mediante algo que não diz respeito a você? É isso que eu quero que você pare e pense agora, porque talvez você ficou sabendo de alguém que foi traído, Talvez você ficou sabendo de uma situação, olha, eles querem voltar. O que você faz? Existe aquele ditado popular, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é muito relativo. Com certeza, algo que você deve fazer é orar. Orar pela vida dessas pessoas. Eu falo sempre que se Deus te mostrou falhas de alguém, não é para você sair comentando, para você sair espalhando ou para você até tirar um sarro, mas principalmente para você orar, interceder por aquela vida, porque muitas vezes Deus, ele espera de nós essa atitude, ele espera de nós essa postura cristã, que é fazer a diferença. E lembre-se sempre, o Senhor é a força da nossa vida, do nosso caminhar. Ele quer nos dirigir segundo a sua santa palavra. Então, como que você age? O que você fala? Pastor, o que eu falo para uma pessoa que foi traída, que quer um conselho? Você deve lembrar-se da palavra sobre perdão, sim, mas a gente precisa analisar porque há necessidade da mudança da pessoa. É algo que nós vemos aqui. O início do perdão, né? Quando você perdoa, você tem que ver se haverá a reconciliação ou não, porque o perdão é para o bem daquele que traiu e também daquele que foi traído. Lembrando que se você não perdoar, você não é perdoado. Lembrando que se você não for perdoado, você não entra no céu. Então, algo que eu quero que você pare para pensar. Nós vamos ter temas muito fortes no decorrer e é muito sério, você precisa pensar em uma coisa. Será que vale a pena você perder a sua salvação por conta de algo que alguém fez contra você? Eu quero que você pense sobre isso. Há muitas pessoas, eu não perdoo,
eu não perdoo porque eu tô magoado. Tudo bem, eu entendo que isso causa uma ferida, mas você vai perder a sua salvação por conta de uma ação externa a você? Eu tenho certeza que a pessoa que peca, ela deve se humilhar muito diante de Deus para que haja uma restauração. Então, tudo tem que ser trabalhado diante de Deus. E eu quero que você se lembre, a primeira coisa que você tem que fazer é amar o seu próximo como a ti mesmo. Primeiro, amar o Senhor sobre todas as coisas. Mas dentro do segundo grande mandamento, que Jesus resumiu os 10 em 2, né? Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Ei, você que muitas vezes se vê tentado a trair, eu também quero falar com você. Você precisa aprender a se colocar no lugar do seu próximo. Muitas vezes é aquela desculpinha mundana, suja, que o diabo coloca na sua mente. Ah, fulano não me dá atenção, isso tá levando aquilo. Coloque-se no lugar daquela pessoa. Nós somos pessoas que precisamos aprender a ser gratas pelo que nós temos e ter um pouco mais de empatia. Eu sei que muitas vezes falta do seu cônjuge, talvez até uma sabedoria para lidar com você, para suprir a sua necessidade emocional. Só que o caminho certo nunca é a sugestiva do diabo. O caminho certo sempre é a palavra de Deus. Sentar, conversar, procurar ver no que você está falhando também, porque talvez a sua falta de comunhão dentro do seu lar abre espaço para uma obra das trevas ali. Então, abre o seu coração, busque sempre em Deus para que haja uma reconciliação, para que o Espírito Santo possa operar na sua vida através de você e em você. Isso é muito sério. Então creia que muito mais Deus vai fazer no seu coração, amém? Eu creio que o Senhor vai falar com você. Agora eu quero que você fique com o musical, nós vamos orar já. Então, abra o seu coração. Você vai ver o musical aí da Kelly Benigno. Volte a sonhar. Confira. Eu quero voltar a sonhar, sem medo viver tua vontade, escutar tua voz. Confio em ti, assumir meu lugar ao teu lado. Vou cumprir aquilo que escolheste para mim. Confio em ti. Eu era um sofredor, um perdedor, mas na tua força me tornei vencedor. Não temo amanhã, em ti eu sei quem sou. Um cidadão do céu, é pra lá que eu vou. No teu nome grandes coisas eu farei. Teu poder é sem igual, sei que vencerei. Eu creio e caminho, não me fadigo. Confio e corro, mas não me canso. Ao final do bom combate a fé eu guardarei. Para sempre eu te exaltarei. Cantarei com alegria, pois para o céu irei. Para o céu irei. Eu quero voltar a sonhar, sem medo viver tua vontade, escutar tua voz. Confio em ti, assumir meu lugar ao teu lado. Vou cumprir aquilo que escolheste para mim. Confio em ti. Eu era um sofredor, um perdedor, mas na tua força me tornei vencedor. Não temo amanhã, em ti eu sei quem sou. Um cidadão do céu, e é pra lá que eu vou. No teu nome
Glória a Deus. E eu quero encerrar falando para você, antes de nós orarmos, é claro, parar nesse tema da mensagem, sobre algo muito sério. Você pode voltar a sonhar, você pode ser feliz. Talvez você tenha sido traída, talvez você tenha passado por uma dificuldade e se fechou. Deus pode fazer muito mais do que o que um dia você viveu. Não se tranque. O Senhor, Ele pode levar você a se realizar completamente, independente dos traumas que você teve no seu passado. Talvez você continue até casada com a pessoa que fez isso e você não viveu plenamente, você não voltou, não cresceu. Não, irmão, abre o seu coração, perdão é algo muito lindo, pode fazer você viver coisas grandiosas. Eu me lembro agora de uma situação que o missionário contou uma vez, de um pastor. Esse pastor era um pastor americano e ele caiu num pecado muito grave e quando todos descobriram, veio aquele escândalo, ele já estava tentando se levantar. Ele já tinha se arrependido e ele estava voltando à presença de Deus. E alguém falou para ele assim, olha, nem adianta. Você arrastava a multidão para onde você passava, você era um pastor muito bem sucedido, mas depois disso que você fez, você nunca vai ser o mesmo. E ele falou assim para a pessoa, olha, você tem razão, eu nunca mais vou ser o mesmo, mas eu posso ser muito melhor do que um dia eu fui antes. Então você pode sim ter um casamento muito melhor, maravilhoso, independente dos traumas e das situações que se levantaram na sua vida no passado, ou até você, se está passando hoje por essa situação, isso não é o fim, isso não é o ponto final. Deus pode colocar uma vírgula aí e começar uma linda história. É necessário que haja uma obra do Espírito Santo, mas assim como nós éramos no outro tempo, pessoas que estavam mortas nos seus próprios delitos e pecados, e Cristo nos vivificou, é isso que está escrito no Novo Testamento, que estávamos mortos. Talvez o seu casamento esteja morto, talvez os seus sonhos morreram, talvez a sua vida sentimental esteja já negativa. Deus pode tocar em você e fazer com que você venha reviver, fazer com que tudo venha trazer, voltar à vida e ser muito melhor do que o que um dia foi. Esse é o poder do nosso Deus, que transforma a maldição em bênção, que faz o impossível se tornar real. Amém? E é nessa palavra, é sobre essa palavra, com essa esperança, que eu quero orar com você. Amém? Busque a Deus comigo agora, abra o seu coração e saiba que o Senhor espera poder realizar algo lindo na sua vida. Deixe, permita, abra o seu coração e creia nesse milagre. Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, eu creio na restauração. Eu creio, ó Deus, que o Senhor é um Pai de amor que traz novos começos para todas as pessoas. Eu não sei como se encontra a vida dessa pessoa que está me assistindo, mas eu sei que o Senhor pode, meu Deus, e quer realizar algo tremendo na vida do seu povo. Pai, ajuda essa pessoa a perdoar, a limpar o coração. Ajuda essa outra, meu Deus, a se arrepender. Talvez alguém que está nos assistindo, Senhor, está na prática do erro e tem muita vergonha de pedir perdão. Ela diz que já foi longe demais, irmão, não foi não. Aonde você estiver, Jesus pode revivificar você. Jesus pode trazer você de volta à vida. Por isso eu repreendo você, demônio, que se oculta, que se esconde, que age, que impede esse casal de ser feliz, que traz outra pessoa, que confunde a mente do homem e da mulher. Em nome de Jesus, pega tudo que é seu de uma vez por todas agora e sai. Vai embora para jamais voltar em o nome de Jesus. Pai, eu mando a bênção da restauração, da reconciliação, a bênção do perdão, Pai. Coloca essa pessoa de pé, ajuda ela a lutar pelas bênçãos que o Senhor deu para ela. Isso é muito importante, Pai, que nós venhamos sempre nos lembrar da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu quero encerrar o programa de hoje deixando um versículo para você que está lá no livro de Lamentações. Lamentações, capítulo 3. É um versículo que fala muito ao meu coração, que quando você está passando por momentos difíceis, ele foi direcionado por Deus para te ajudar. Lamentações, capítulo 3, está depois do livro de Jeremias, é o livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. É um versículo que fala sobre o que você tem pensado, aquilo que tem passado pela sua mente, aquilo que você tem guardado. Isso é muito importante. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, está escrito assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. A tradução nova atualizada diz assim:
quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, o que pode me dar esperança. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória as promessas de Deus. Você já viveu um tempo bom. E se não viveu, o Senhor tem um tempo bom preparado para você, amém? Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe muito e até a próxima. Tchau, tchau.